Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? 22 de dezembro de 2025, mais do que nunca, contagem regressiva para o Natal, semana do Natal, e o Bom Dia Guarani abre a semana interessante, né? Antes de falar do Guarani, tô gravando isso aqui logo depois da final da Copa do Brasil, e olha que loucura, né? O futebol acho que é o único lugar que quem faz as coisas direito talvez não tenha os resultados logo de imediato, né? O Corinthians deve para Deus e o mundo 3 bilhões de dívida, 2 alguma coisa, impeachment, polícia, fraude, ganhou o Campeonato Paulista e também ganhou a Copa do Brasil. O Santa Cruz tem uma dívida estratosférica, virou SAF, está tentando se reerguer, subiu da D para C. E aqui em Campinas também a Ponte é a mesma coisa. Aliás, o final de semana foi quente ali, hein? 7 meses até de atraso do salário, jogador em greve, e ganhou o derby, ganhou, subiu e ainda foi campeão. Então, eu ainda insisto que o certo é fazer a coisa certa. Você vê o Fortaleza paga todo mundo direitinho, caiu. O Cuiabá tem dinheiro a receber de um monte de time do Brasil. Esse dinheiro certamente ajudaria ele a subir da B para A. Não subiu. E assim vamos indo, né? Mas eu acho que a gente não pode se pegar por esses exemplos e falar que o certo é dar calote, o certo é não cumprir com as obrigações. O certo é fazer o que é certo, porque do outro lado tem profissionais, tem família, tem gente que depende desse dinheiro, tem torcedores também. Então, sinceramente, eu não gosto desse modelo, mas esse ano ele foi um pouco antagônico, vai. O errado deu certo esse ano. No longo prazo, eu não acredito muito nesse errado, não. Bom, Bom Dia Guarani de hoje vai tentar repercutir um pouco do que rolou no final de semana, né? Dois assuntos aí pegaram fogo. Primeiro, o interesse do Guarani no atacante Luca, vai fazer 36 anos. Luca do Criciúma, surgiu lá, né? Corinthians, Fluminense, estava no Novo Horizontino, jogou na Ponte 2 vezes. Então, dizem aí que está muito perto de um acerto, né? Eu deixo aqui minha preocupação com essa contratação. O Luca é um jogador já bem veterano, como vários desse grupo. O Farney foi muito claro na entrevista que deu pra gente, dizendo que procura jogadores de choque, procura jogadores de força. Você vê o Maranhão, é muito forte, centroavante. O Luca, ultimamente, tem se machucado muito e não é conhecido por esse jogo físico. Então, tecnicamente, inquestionável. O Luca tem uma carreira de muitos gols, uma carreira vitoriosa. Mas começa a me preocupar. O Luca faz 36 anos logo no começo do ano e a gente passa a ter um elenco de 35 mais, muito grande. Tô falando aí do goleiro Fernando Miguel, do zagueiro Maurício Antônio, do zagueiro Rafael Donato, do Cicinho, lateral direito, do William Farias no meio e talvez do Luca. Não são jogadores 30 a mais, são jogadores 35 mais. Nenhum etarismo aqui, gente, pelo amor de Deus, mas 20, 25% do elenco com essa idade, sabendo que o Guarani tem um banco mais enxuto, né? Porque a estratégia tem sido gastar mais dinheiro com menos jogadores, aumentando o salário médio, eu fico preocupado com essa estratégia. Tem gente que tá afim, tem gente que curte. Eu não tô preocupado com o Lucas sobre o histórico que ele teve na Ponte. Acho que para mim isso é indiferente. O jogador é profissional, tem que vestir a camisa e fim de papo. Mas me incomoda muito esse perfil de uma idade um pouco mais avançada. E no final de semana também tivemos aí o jogo treino no sábado, né? Com o Sub-20, 3 tempos de 30 minutos, placar de 2-2. Pelo Guarani marcaram Ryuta e o Kevin, da base, e pelo Sub-20 marcaram o Michael e o Matheus Póvoa, né? Então, assim, até comentei no Twitter, os dois jogadores do Sub-20 são titulares. Os dois jogadores do time de cima do Guarani são reservas. Então, muito provavelmente, o, a contagem dos gols, né? Foi primeiro os 2 gols, talvez, aí do Sub-20, depois o Guarani correu atrás. Sem pânico, sem estresse, sem reclamação, sem chilique, sem gritaria. Foi o primeiro trabalho. Amanhã
terça-feira tem outro, se eu não me engano, contra o Oeste de Barueri, o Oeste de Osasco, não é mais de Itápolis. E e foi um primeiro trabalho, temos poucas informações, qual foi o time que começou jogando, qual foi o time titular, quais foram as trocas, sabe, é muito pouco. A certeza que a gente tem é que o time não começou com o Fernando Miguel no gol, ele só se reapresenta dia 26, depois do Natal. Ele tá voltando de férias aí depois de terminar a Série A com o Ceará, foi rebaixado inclusive. Vamos aguardar então, tem esse jogo treino amanhã, e lembrando, hein, faltam aí 20 dias para a estreia no Paulistão, marcada para o dia 10, hein, dia 10 contra o Primavera no Brinco de Ouro, um sábado, 6h30 da tarde. Depois eu vou deixar para falar da tabela num próximo Bom Dia Guarani, mas já sabemos aí o caminho do Campeonato Paulista 2026. Tô falando meio baixinho aqui porque já tá de noite, meu filho tá dormindo e eu tenho que preservar as noites de sono dele e minha também, né, minha e da minha esposa. Tá melhorando, tá melhorando. O começo foi um difícil, mas agora já estamos num bom ritmo. Fechou? Boa segunda-feira para todos. O verão começou e começou daquele jeito. Muito calor em Campinas. E vamos para a semana do Natal, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.